Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Eu estava fugindo dessa palavra, irmãos. Fugindo dessa palavra. Eu dizia, Deus, nada a ver. E o Senhor falando comigo, eu conheço o povo é meu, a casa é minha. Deus me deu uma palavra para a igreja, para esta igreja nessa noite. Números, capítulo de número 11. Números, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. A partir do versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha assim para o teu irmão assim de lado e faz assim para ele, de graça. Tem certeza que era de graça? Lembramo-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Tinha tanta variedade que teve que repetir os alhos. Mas agora estamos definhando. Estamos definhando. Gente, olha o que Israel está dizendo. Nós estamos definhando, ou seja, estamos morrendo aqui de desejo, de vontade, de fome. E nenhuma coisa vemos senão este maná. E o maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência como a do bidélio. O povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos o moía, ou no pilão pisava. Cozia-o em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, trazia também consigo o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, a qual cada um chorava à entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. E Moisés se perturbou muito. E disse Moisés ao Senhor, por que tu fizeste mal ao teu servo? E por que eu não achei graças aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de cuidar de todo esse povo? Concebi eu porventura este povo? Gerei eu para que me dissesse, leva-o em teus braços como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a teus pais? De onde eu teria carne para todo esse povo? Contra mim, eles choram dizendo, dá-nos a comer carne. Eu sozinho não posso levar todo este povo, ele é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se eu tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver a minha própria ruína. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciões e oficiais do povo. E tu os trarás à tenda da congregação, aonde permanecerão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Dirás ao povo, congregai-vos em preparação amanhã, quando comereis carne. E o Senhor ouviu quando choraste, dizendo, quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes. Até vocês ficarem enjoados dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós. E choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse Moisés, 600 mil homens de pé,
É este povo no qual eu estou no meio deles, e tu vem me dizer que darão carne a comer o mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas, para que se lhe bastem. Ajuntar-se-ão porventura para eles os peixes do mar, que lhes bastem. E respondeu o Senhor a Moisés. Gente, olha que DR. Porventura teria se encurtado o braço do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs ao redor em sua tenda. Aí vamos pular aqui. Moisés fez tudo que Deus mandou ele fazer, pegou do Espírito, repartiu sobre o povo, dividiu o fardo, aquela coisa toda. Vamos lá. Verso 31. Está comigo no 31? Então vamos lá, depois de tudo isso. Então soprou um vento mandado pelo Senhor. Quem mandou esse vento, gente? Isso. O qual trouxe cordonizes. Por essa Moisés não esperava. Olha o que ele disse. Aonde tem rebanho? Aonde tem vaca? Vai trazer os peixes do mar? Deus vem por um caminho que ninguém imagina. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes do lado do mar e espalhou numa extensão de quase um dia de marcha. Gente, era muita cordonice, vocês estão entendendo? Um dia de marcha, a extensão de um dia de marcha. Era muita cordonice. Segunda coisa interessante, olha isso aqui. Espalhou quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Agora está falando da altura que elas voavam, um pouco mais de 1,5 metro. Significa que você, mesmo que fosse miudinha, mesmo que você tivesse 1,5 metro de altura, se você desse um pulinho, você pegava a cordonize com a mão. Então Deus está dizendo que deu muito na extensão horizontal e aproximou na vertical, para que cada um pudesse pegar com a mão. Rapaz, parece fruta, mas é carne. De um lado para o outro, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então, o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, para colher cordonizes. E o que menos tinha colhera 10 homeres, ou seja, era muita coisa. Então as estenderam para si ao redor, em todo o arraial. Quando a carne, quem está comigo no verso 33? Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande. Pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Taavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. De Quibrote Taavá o povo partiu para Azerote, onde ali acamparam. Ou seja, gente, todo esse povo aqui, morreu antes de mastigar a carne, a cordonize. Quem entendeu, diga amém. Senta dando glória a Deus aí. Meu Deus, senta também dizendo assim, misericórdia a Jesus. Pode beber água aqui, não pode? Então não fica me cercando, não. Se culta para Deus. Quando eu estiver bebendo água, você não deixa nada roubar a tua atenção, não. Vai adorando aí, crente. Veja, tem muitas incoerências aqui no povo. Tem muitas incoerências aqui no povo. Olha o cuidado de Deus, gente. Tirou esse povo da casa da servidão. Depois de 400 anos de silêncio do cumprimento da promessa, esse povo agora vê a presença de Deus no meio deles. Era um povo de dura cerviz, mas Deus estava no meio desse povo. Eu gosto de uma tradução do aramaico, que é a versão de C.S. Lewis, aonde diz assim, olha, lembra daquele episódio onde Moisés está falando com Deus por amor do povo? Aí Deus está dizendo, olha, minha presença não vai mais com vocês, não. Minha presença não vai mais contigo, Moisés, porque esse povo é rebelde, esse povo não ouve as minhas palavras.
O texto que mais se aproxima do original, ele é traduzido assim, olha. Minha presença não vai mais pessoalmente com vocês. Mas eu vou fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Porém, a minha presença não vai mais pessoalmente. O que isso significa? Significa que Deus não estava entre eles só em onipresença, mas também estava entre eles em onipotência. Deus ia pessoalmente com eles, numa figura suportável que pudesse ser acessada. E a transfiguração dessa permanência pessoal de Deus no meio deles era a nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia e aquela coluna de fogo durante a noite. Era Deus guiando este povo pessoalmente. Imagine, depois de tantos anos de escravidão, depois de tantos anos de silêncio, depois de tantos anos sem um afago, sem um carinho, sem um consolo, Deus agora cumprindo a sua palavra. Vi o sofrimento do meu povo, ouvi o clamor do meu povo e desci. Deus já estava pessoalmente desde essa ocasião. E desci para livrá-lo. Levantou Moisés, colocou Moisés como libertador do seu povo, e Deus garantiu esse povo no deserto. Deus cuidou de tudo para esse povo. Aonde já se viu uma peregrinação que já rompe mais de 4, 10 anos, né? E a roupa continua a mesma, não se acaba, o sapato não gasta. Deus foi provendo absolutamente tudo para esse povo. Abra comigo a sua boca e diga: cuidado pessoal. É um cuidado pessoal. Deus assumiu pessoalmente esse povo, se responsabilizou pessoalmente por esse povo, cuidou, garantiu esse povo pessoalmente. Ao ponto de fornecer o que a gente está vendo nesse episódio aqui de Números 11. O que é, Camilo? O maná. O que é o maná, gente? Plante uma semente de maná e veja se nasce em algum lugar. A única agricultura que cultiva maná não está na terra. O maná está no recôndito do Senhor. O maná vinha da onde? Quem lembra? Da onde vinha o maná? Da onde vinha o maná? Do céu, e de um céu que não é acessado pelo homem. Não se colhe maná nas nuvens. Não se colhe maná nos ares. Então eu vejo Deus tirando do recôndito do seu celeiro, do recôndito, abre aspas, né, filosoficamente para o que eu estou falando, da sua agricultura celestial. E ele está pegando um alimento tão precioso que não pode ser cultivado na terra. Isso nunca aconteceu. É um nível de exclusividade. É como se Deus estivesse abrindo sua despensa pessoal e estivesse dizendo: dê isso ao povo. O maná, ele descia com o orvalho durante a noite e ele tinha algumas regras. Como tudo que Deus faz é pedagógico, ele tinha algumas regras de colheita, porque Deus está ensinando o povo. E uma delas era para não guardar o maná, para poder mostrar a Deus a sua fidelidade, como quem diz: confia em mim. Hoje eu provi, amanhã vou prover de novo. E depois de amanhã, de novo. Caberia até aqui agora aquela canção, né? Irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do... Era a fidelidade de Deus. Irás prover de novo, eu creio em ti. Veja, então era didático, pedagógico. Ó, pega só a porção daquele dia. O povo tinha uma mente tão escassa e tanto medo de perder, de não ter, que acabava perdendo o que tinha por medo de não receber o que ainda ia chegar. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a guardar. E o que o Senhor dizia? Não, para cada dia. Era uma maneira de Deus ensinar o povo a confiar na sua fidelidade. Ó, o maná que vocês guardam vai falhar. Eu não. Eu não. Então, o povo às vezes guardava o maná. O que acontecia? Quem lembra? Apodrecia, estragava. O maná era uma matéria-prima que só podia ser consumida em fidelidade. Entenda? O povo só ia desfrutar disso em fidelidade. Então, olha a Deus, eu quero que você entenda o tamanho da grandeza disso, gente. É um alimento que foi retirado do próprio céu, de um lugar que o homem não acessa, para que o homem pudesse acessá-lo aqui na terra. Deus está pegando aquilo que lhe é pessoal e tornando físico, para que você possa acessar. Meu Deus, isso é incrível. Isso é extraordinário. Se eu fosse você, eu já tinha dado até glória a Deus e um aleluia. Olha isso. Aí veja,
O povo então está sendo cuidado pessoalmente pelo próprio Deus, amparado pelo próprio Deus, civilizado pelo próprio Deus, educado pelo próprio Deus. Porque tudo isso são métodos de educação, para que o Senhor tire aquela mente de escravidão e coloque na mente deles uma mente de cidadão. Por isso as leis, por isso tantas outras coisas. Aí o povo está lá. Esse povo de dura cerviz, que vive reclamando, acabou de, num episódio anterior, no capítulo 10, de manifestar a ira de Deus pelo mesmo motivo. Qual? Murmuração, reclamação. Deus já mostrou ira no meio desse povo. Deus se irou. Deus acendeu um fogo no meio deles que consumiu um bocado deles. Rapaz, e mesmo assim, eles não aprendiam a desenvolver temor diante da presença de Deus. Mas ok, Deus acabou de dar uma disciplina para eles. Eles ficaram meio assim. Passou pouquinho tempo, tanto é que está no mesmo capítulo. Passou pouquinho tempo, já estava esse povo reclamando de novo. Só que veja, dessa forma diferente. Quem começou a reclamar agora foi o populacho. Quem é o populacho? Aquela resma, aquele povo que saiu do Egito no efeito manada. Os agregados. Eu acho que em nosso meio nós chamaríamos eles de amigo do evangelho. São aqueles que não são do meio, não são do povo, mas gostam de estar em volta porque sabem o que o meio produz. Eu vou falar a verdade para você, que Deus não me chamou para mentira. O que é o agregado? É aquela pessoa que nos ama e nós também amamos, que ouve Deus, sua palavra, até o ama, mas não se decide. E Deus tinha um consenso com o estrangeiro muito lindo, preservado em Israel até os dias de hoje. Deus nunca repeliu o estrangeiro. Ele ensinava a cuidar do estrangeiro. E se o estrangeiro aceitasse a cultura, eu vou usar um termo que aqui é mais popular, né? Se o imigrante se associasse ao Deus de Israel, ele era bem-vindo, se ele reconhecesse, sabe? Ao ponto que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Israel é a nação mais hospitaleira que existe no mundo. Ela abriga pessoas de fora e ela torna pessoas de dentro. Então quem é o populacho? O populacho são pessoas que creram no que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fez no Egito. É o povo que viu o que Deus estava fazendo e acreditou que ele era Deus de verdade. Era o povo que se relacionava bem com os hebreus e que acreditou na promessa deles. Esse povo percebeu que podia ter muito mais andando com o Deus deles e no meio deles do que aquilo que eles tinham no Egito. Então, na saída do Egito, quando Deus abriu o caminho para que o povo hebreu saísse do Egito, essa galera veio junto. Assírios que moravam no Egito, egípcios que eram moradores do Egito e tantos outros imigrantes de outras nações. E eles se acloparam ali àquele grupo de Israel. Então, quem são eles? O populacho. O populacho veio no efeito manada. O que é isso? É gente que não faz parte da promessa, mas vem junto na crença do cumprimento. Assim vai esse povo junto com Israel. E esse povo vai vivendo as coisas que Deus está fazendo. Esse povo também viu Deus tirar água da rocha. Esse povo também viu Deus tirar azeite da pedra. Esse povo também viu a coluna de fogo durante a noite, a nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Esse povo viu Deus trovejar no Sinai. Esse povo via que Deus era Deus. Qual é a melhor coisa que você pode fazer quando está numa terra que não é sua, tendo que se adequar ainda a costumes e outras coisas para não ser repelido no meio do povo? Ficar quietinho. Populacho não vota. Populacho não pode trazer intriga. Populacho observa. Olha o que o populacho vai fazer. Populacho vai colocar no coração do meio do povo um desejo que não era de Israel, era um desejo deles. Primeira coisa que a gente tem que fazer por estar cercado do populacho, seja aqui dentro ou lá fora. Verificar se as lágrimas que nós estamos chorando hoje são dos desejos que realmente temos e não somos realizados, ou se é dos desejos que o populacho está colocando na gente. Porque o povo vai começar a chorar e vai começar a reclamar daquilo que comia, da maneira que vivia, não porque eles de fato tinham falta,
mas porque o populacho vai colocar esse desejo no coração deles. E por que o populacho faz isso? Porque o populacho sabe que o acampamento segue uma regra. Qual? O povo fala com Moisés e Moisés fala com Deus. Então Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. O povo já sabia. O populacho, já sabia. Quer alguma coisa? Fala com o povo fala com Moisés e Moisés fala com Deus. Deus responde a Moisés e Moisés responde ao povo. Então o que o populacho quer fazer? O populacho quer se aproveitar da aliança que você tem. O populacho quer se aproveitar do acesso que você tem. E sem perceber, eles começam a manipular, colocando em você desejos que são deles. Para que você chore por eles. Para que você interceda por eles. Para que você peça para você o que na verdade eles querem para eles. Que é isso, Camila? Influência do mundo. Influência do efeito manada. De gente que está no nosso meio, mas não quer viver de verdade o compromisso com Deus de Israel. Deus trouxe gente aqui nesta noite e Ele está dizendo, cuidado com o povo que está contigo, mas não é teu. São influências exteriores que não compreendem a vontade de Deus para a nossa vida, mas que querem nos influenciar, trazendo sobre nós os desejos dela. Gente, é um dos episódios mais raros da Bíblia Sagrada, onde lágrimas não comovem a Deus, mas deixam Ele irado. É raro você ver alguém numa condição de pranto e Deus não se comover. Isso é raro, mas é porque Deus está vendo que essas lágrimas não são originais. Lágrimas não originais não comovem a Deus. Em contrapartida a isso, um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza, não rejeita. Agora, se Ele perceber que seus olhos derramam lágrimas que não pertencem ao desejo do seu coração, ao invés de manifestar de Deus o favor, você vai suscitar dele a ira. Com todo carinho, faça uma reflexão aí agora, nessa noite de domingo. E Deus está dizendo, comece a passar em revista se o que você está chorando é desejo seu ou é expectativa que foi gerada em você de coisas que os outros queriam realizar e como eles não realizaram, querem ver realizado em você. Você está chorando por motivos originais? Por coisas que glorificam a Deus? Por coisas que combinam com a promessa que Deus te fez? Ou o seu pranto se dá em razão de perceber que as pessoas que estão a seu redor não se realizam em você? Seus sentimentos são de uma tristeza que brotou de si ou de uma expectativa não correspondida de outro que caminha com você? Eu quero que você faça essa análise aí agora. Faça essa análise aí agora. O documento que você ainda não tem te faz sofrer tanto por se sentir humilhado diante dos outros? Ou porque na verdade você deseja tê-lo para a glória de Deus? Deus está dizendo, as coisas que você tem chorado, elas têm mais a ver com o que eu desejo ou com o que os outros desejam ao seu respeito? Você quer ter para a glória do meu nome ou para fazer vingança? Ou para responder às pessoas para que elas vejam que Deus é com você? Porque a orientação do populacho não deixava de ser isso. Vamos ver o quanto Deus de vocês ama vocês, o quanto Ele faz o que vocês pedem. E na verdade o que eles queriam, vamos usar o povo de manipulação. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Passe em revista as suas expectativas e veja quantas delas são em razão de algo que você precisa correr atrás e chorar e sofrer e pagar o preço por isso, ou quantas são fruto de comparação de rede social. O que você está lutando para acessar e para ter de verdade é para a glória de Deus ou é para responder à sociedade? Deus está dizendo, vou falar como Ele está mandando. E se eu te dissesse que 50% das suas dores não são suas? São manifestações de desejos que foram incutidos em você por alguém que percebe que você pode acessar o que eles não conseguiram. E no final você está trabalhando para atender expectativas humanas e não divinas. E o fardo que você carrega e o peso que você sente não tem a ver com fazer a vontade de Deus, mas tem a ver com o fato de estar se esgaçando para responder à sociedade e o mundo. Influência do populacho.
E esse populacho tem tanto poder de influência. E olha aqui para mim. Não ouça essa palavra agora pensando assim, minha cabeça é meu guia, ninguém me influencia, isso aí que você está falando não serve para mim. Meu irmão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo vai falar abertamente sobre isso, e eu amo a maneira como ele começa a fala. Ele começa dizendo assim, não se iludam, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que ele está dizendo? Não fica pensando minha cabeça é meu guia. Nova York não me influencia. Cultura americana não entra na minha mente. Uma mão desse século não me governa. Olha o que ele está dizendo. Não se engane. Se engana não, filhão. Você está nesse mundo. Olha a oração de Jesus. Pai, não os peço que tu tire do mundo. Eu peço que o Senhor os guarde no mundo. Não tem como sair daqui. Só morrendo. Quer morrer? Então fica firme. No mundo, olha o que Paulo disse, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Quem não transforma, será transformado. É sério que você acha que a internet não te influencia? É sério que você acha que a bolha de algoritmo que você vive não te influencia? É sério que você acha que a tua espiritualidade não permite com que o mundo te afete? É sério? Olha para tua irmã, para o teu irmão e diz, é sério que você acha isso? Oh, meu irmão, acorda! Acorda, filhão! Acorda, minha filha! O que é? Você é a quarta pessoa da Trindade? Não, Camila, mas é que comigo realmente é diferente, então eu vou orar para que Deus te recolha ainda essa noite. Enoca, e o Senhor tomou para si e não se viu mais. Aleluia, aleluia. Ai, vossa santidade, nada me toca, nada me influencia. Glória a Deus e essa fulana. Aleluia, Beltrano. Não tem essa não, meu irmão. E quanto menos você acha que é influenciado, mais influenciado você está sendo. Porque quem não tem consciência do quanto é influenciado é a pessoa perfeita para ser influenciada. Ali, incutido na mentalidade, paulatinamente, vagarosamente, é a melhor maneira de colocar uma ideia fixa na tua mente e fazer você acreditar que ela é sua. É a melhor forma de fazer. E é assim que o mundo faz, porque o diabo tem paciência. Paciência que muito crente não tem. E ele vai ali incutindo. Então eu acho lindo a fala de Paulo quando ele diz, não se iluda. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha o que ele está dizendo, que uma conversação má, ela pode arrebentar com um hábito. Olha isso. É muito forte. Uma palavra maldita, uma conversa não correta, faz você perder a capacidade de discernimento, de filtro e incutir na tua mentalidade uma ideia totalmente equivocada. Não se iludam. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí vamos lá, 2 Timóteo, ainda Paulo, capítulo 2, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passaram impiedade ainda maior. Vão viver impiedade ainda maior. Evita os falatórios inúteis. Vão falar rasgado? Vamos parar com essa fofoca. Essa troca de farpa pelo WhatsApp, essas indiretas de grupo. Isso é vão, é falatório, conversa fiada. Aí você pensa, não, nada a ver. Você quer ver? Tem muito crente que começa a conversa fiada assim, ó. Eu vou te contar, mas é pra gente orar, tá? Ó, eu vou te contar, mas não é por nada não, tá? É só pra gente orar, miserável. Termina a conversa, fala e orar que é bom. Nada. Evita. Não deixe as pessoas confortáveis para falar das outras diante de você. Evita. Evita. Começou conversa que não deve, dá licença, obrigada, boa noite, ó. Deus está dizendo, a melhor maneira de você cair é achando que você é invulnerável. Não, eu fico. Aí Deus está dizendo aqui para alguém, não, eu não falo nada, e o Senhor está dizendo, tu não fala nada, mas ouve tudo. E você não é o resultado do que você fala, você é o resultado do que você ouve. Cuidado! Nós somos a soma das decisões que tomamos diante daquilo que nós
Ouvimos, olha a orientação desse homem de Deus. Evita você. Meu Deus, eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Tem gente que não evita, não. Provoca. O proverbista vai dizer que Deus odeia gente que fala com as mãos e com os olhos. É gente que provoca. Você já viu gente que passa uma terceira pessoa, ele não fala nada, mas aqui. Deus está dizendo, eu odeio isso. Evita. Evita. A maledicência é um vício. Falar mal dos outros nos dá a sensação de poder. Você acredita que falar mal dos outros libera endorfina? Dopamina. Que é isso? Prazer. Por quê? Porque te dá a sensação de ser o detentor da informação. E isso te dá a sensação de poder. Olha o que eu sei do fulano. A vida dele, você tá vendo aí, mas eu... E aí a pessoa vai se tornando viciada naquilo. Viciada naquilo. Evita. Dá um grito aí para esse crente e diz, evita. Evita. Pois os que dessas falatórios inúteis e profanos usam, eles vão passar impiedade ainda maior. Olha isso aqui. Não dá nem para acreditar que Paulo está falando disso daqui a Timóteo, ou seja, escrevendo uma carta a uma igreja liderada por um pastor. O que ele está dizendo? Impiedade. Rapaz, você sabe que tem o não crente e tem o ímpio. Tem gente que acha que ímpio é tudo que não crente é, né? Tipo assim, se não é crente é ímpio. Não é assim que a maioria das pessoas pensam, tá errada. Uma coisa é você ser crente, outra coisa é ser não crente, e outra coisa é ser ímpio. O ímpio é a categoria da injustiça, da corrupção. Preste atenção, tem gente que não é crente, mas também não é ímpio. É só não crente. Mas é uma pessoa justa, é uma pessoa correta, é uma pessoa direita, não fala da vida de ninguém, tem caráter. Tem gente que acha que para ser ímpio basta não ser crente. Não é isso, não. O ímpio é quem pratica iniquidade. O proverbista vai dizer que ele não dorme enquanto ele não fizer um mal. Tem que jogar um veneno. Tem que prejudicar alguém. Ele ama as trevas. Esse é o ímpio, o homem mau, a mulher maligna. E tem gente que não é assim, só não é crente, mas não é maligno. Mas olha o que ele está dizendo, que os que assim fazem, isso aqui é uma carta para uma igreja, que os que assim fazem passarão em piedade ainda maior. O que ele está dizendo? Eles vão tornar vocês ímpios. Como pode um crente virar um ímpio estando na igreja? Como pode? Ele está dizendo evita. Então por que eu estou dizendo isso? Para que você evite ouvir mais do que isso. Evite dar poder de voz ao populacho. Entenda que é ele que está na tua terra, é ele que está na tua promessa. É ele que está dentro do contexto do cumprimento do que Deus vai te garantir. Eu vou falar rasgado do jeito que Deus está mandando. Na tua casa, a voz do opositor não pode ter um volume maior do que a sua. Não pode, você tem que ser posicionado. Não pode, você tem que ser posicionada. Não dê microfone, não dê volume de voz. A quem quer perverter o desejo, rapaz, a gente já paga um preço para se consagrar. Olha o que ele está dizendo. Veja isso. Aí esse povo vai ser tão influenciado, o povo de Deus, pelo populacho, que era o povo no meio do povo. Vai ser influenciado por eles a tal forma que eles vão começar a falar de maneira romântica sobre um período de escravidão. Porque o populacho tem esse poder de fazer você, o seu passado, como se tivesse sido glamuroso. Primeira coisa que me irrita nesse texto. Eu me lembro quando a gente comia peixe de graça. Qual era o salário que vocês recebiam? Recebia salário? Nada, escravidão. Todo escravo. Escravo. E era escravidão de ficar paradinho? Ralava era muito. Trabalhava para eles. Só trabalhava para eles, não recebiam nada. É por isso que quando chegarem em Canaã, chegarem em época de colheita, e alguém diz, que injustiça, Deus pegou o que era dos caldeus, dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus, e entregou tudo para Israel. Não, meu irmão, isso ali é 400 anos de salário atrasado. Vão chegar em dia de colheita. Tem inimigo que só está na tua terra, arando ela para o dia da colheita. É triste quando a gente vê inimigo na nossa terra, a gente diz, Deus, a promessa
herança é minha, tu não está vendo inimigo na minha terra, não? E Deus está dizendo, fica tranquilo que eu estou usando ele para plantar. Na hora da colheita eu tiro ele e coloco você. Mas voltando aqui para o povo. Esse povo vai ter desejo. Quem vai ter desejo? O populacho. O povo de Israel estava quietinho. E aí, olha, esse desejo. Aí eles começam. Ai, é verdade. Lembra quando a gente estava no Egito e comia peixe de graça? De graça uma banana. Tudo escravo. Escravo. Tratado como escravo. Morando como escravo. Vivendo como escravo. Oprimido como escravo. Cheio de carga. Pesado. Engraçado, nessa hora da depressão eles não lembram. Da dor eles não lembram, só lembram do peixe. Por quê? Porque estão sob influência. Deus está dizendo, quer lembrar do teu passado? Então não se lembre só do que teu amante te dava, não. Lembra também quando ele te tratava no dia dos namorados ficando com a mulher. E você chorando porque tinha um homem que não era teu. Mas não, só quer se lembrar da parcela do carro que ele pagava. E da humilhação que não tinha preço. Isso tu não lembra, né? Botando o Rivotril debaixo da língua para tentar dormir à noite. Isso você não lembra. De graça uma banana. De graça coisa nenhuma. Olha para quem está do teu lado e diz, no mundo eu nunca tive nada de graça. Nada de graça. Com uma mão o capeta dava, com duas ele arrebentava. Batia, castigava, humilhava. Remova da tua ideia essa visão romantizada da desgraça que tu vivia no mundo. Deus está dizendo, a melhor maneira de você voltar para o mundo é glamourizando quem te arrebentou. Tornando romântico o que na verdade era uma tormenta. Ah, no mundo é festa, é amigo, é. E quando tu quase morreu de overdose? Isso você não lembra, né? Isso o mundo não é atraente para que você lembre, né? Não, Camila, eu nem era de festa, não era de nada. E o espírito opresso que você tinha, o desejo de morte que te visitava de tempo em tempo dizendo no teu ouvido, dá cabo à tua vida. Tinha comida, tinha bebida, tinha amigos e tinha também a morte, dormindo e acordando contigo, dormindo e acordando contigo. Eu fico impressionada com a capacidade que Israel tem de glamourizar e de só ver o que é conveniente no momento que está sendo influenciado. Vamos falar a verdade que isso não é um atributo só de Israel, não. Quando nós estamos sob forte influência dos desejos do mundo, a gente também faz isso. Ah, não era tão ruim assim. Naquela época a gente se divertia, né? Não é? A gente não é assim? Não, olha só. Eu vou te falar. Eu não prestava, mas ó. Era de... Tu lembra aquele dia? Aquele dia que eu fiz... É assim. É assim. E olha como é que isso te alegra. Olha como é que te alegra, ó. Olha como é que te alegra. Olha como é que faz você viver. Eu realmente... Daqui a pouco você tá assim, eu acho que eu era mais feliz lá. Porque você só lembra do que você quer romantizar. Mas vamos lembrar das noites escuras? Vamos lembrar que a cama era confortável, mas a insônia não? Deus está falando comigo. Tem gente aqui que tinha cama, mas não tinha sono. Tínhamos o que o dinheiro pode comprar, mas não tínhamos o que o dinheiro não pode pagar. Deus está dizendo, eu não quero você romantizando mais o seu passado. Deus trouxe alguém hoje aqui e a palavra que Ele está dando é livramento. Ele está dizendo, eu te vejo caminhando. Ele está dizendo, eu te vejo caminhando por cima de uma linha. E tu dizes assim, não era tão ruim assim, não era tão difícil assim. E o Senhor está dizendo, tu não eras nem para estar em cima dessa linha. Mas sabe por que tu está? Porque de um tempo para cá você está flertando com os romances do passado. E o diabo está fazendo questão de te ocultar a parte desgraçada da tua vida. Porque ele só quer que você se lembre do que aparentemente você tinha de bom. Aí me vem eles aqui falar, comíamos peixe de graça, de graça. Vocês eram escravos. É o poder da influência fazendo a gente romantizar onde não há beleza. Somos vulneráveis a isso, sim ou não? Sim, João diz, aquele que está de pé, cuide, do outro não, de si, para que você não caia. Aí eles continuam. Olha, os peixes que eram de graça, os pepinos, os melões, os alhos silvestres, as cebolas, os alhos, rapaz, só tempero. É sério.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Só tempero. O que é isso? Tem gosto, mas não tem substância. O mundo é assim. É assim. Tem gosto, mas não tem substância. Não fortalece. Tá ali na hora, rio, bebeu, acabou. Acabou, quando acaba, acabou. Para voltar tem que beber de novo. Só tempero. Só tempero. E eles estão lá, reclamando. Aí o problema não é reclamar com saudade do que eles tinham. Qual é o maior problema? O que acessa? O que cria a ira de Deus? Não é falar do que eu quero ter, é reclamar do que eu tenho. Você não precisa reclamar do que tem para manifestar desejo do que você quer ter. Entenda isso. É isso que o populacho não entendia, e às vezes é isso que o povo de Deus não entende. Guarde isso na sua cabeça. Eu não preciso reclamar do que eu tenho para expressar para Deus o desejo do que eu quero ter. Com Deus não é assim que se faz. Reclama do que você tem, que é para você ganhar o que você quer ter. Não é ao contrário, dignifica o que você tem. Para você entrar no que você quer ter. Ser fiel no e no muito, te colocarei. Deus está dizendo, agradece pelo que você tem e eu vou te dar o que você quer ter. Seja fiel ao que você tem e eu vou te colocar onde você quer chegar. Agora, ao inverso, maldição. Ao inverso é maldição que você vai ter. Porque para Deus, e Deus é coerente, o pensamento é, se você não consegue ser grato pelo que você tem, ou seja, pelo que te sustenta hoje, não é pelo que você vai ter que vai melhorar seu caráter. Dignifica o que você tem. Vamos falar rasgado aqui? Quem não cuida da kitnet que mora hoje, não vai cuidar da casa própria que vai receber amanhã. Se você deixa aquela pia podre de louça, com os vermes andando dos restos de comida, dizendo, eu não tenho prazer de lavar a louça porque é tudo muito pequeno. Porque é isso, porque é aquilo. Deus está dizendo, se tu não cuida de uma cozinha pequena dessa, como é que tu vai cuidar de uma grande? Se aqui está dando larva, lá vai dar minhoca. Veja. Com Deus é diferente. Não é proibido desejar. Olhe para mim. Você não é proibido a desejar mais. Não é pecado querer mais. Não é pecado querer melhor. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Não é pecado. Agora, o problema é achar que eu tenho que desdenhar o que eu tenho para acessar o que eu quero. Isso Deus não suporta. Vou te falar que não é comer carne que ira a Deus. É desdenhar do maná que manifesta a ira de Deus. Olha que cabeçudos. Podiam pedir carne para comer com maná. É ou não é? Senhor, o maná é maravilhoso. Imagina o maná. É assim que você tem que pedir as coisas para Deus. Mas olha eles. Comia tudo de graça. Tinha peixe, tinha alho silvestre, alho comum, cebola, só tempero. Agora só nos resta este, ou desdém. Este maná. Oh, meu Deus. Um crente sábio não pega o que tem, não desdenha do que tem para acessar o que deseja. Ele faz a guarnição. Deus, maná top, hein? Deus, obrigado pelo maná. E se maná com filezinho, ó. E se agradar demais a Deus? Porque ele ia ver em você a mentalidade de alguém que não precisou desdenhar o que tem para viver o que deseja. Ele está dizendo, olha ele, olha ela, associando o que eu dei ao que ele deseja. Esse é o plano perfeito, esse é o plano original. Parceria, fechamento, é aliança. Deus está dizendo, por que você desdenha o que eu faço? Por que você ignora a roupa que você tem, a casa que você tem, o marido que você tem? Os filhos que você tem, você só quer ter, mas não agradece pelo que você tem. Você só quer chegar, mas não agradece aonde você já chegou. Você só quer ser, mas não agradece quem você já é. Lembre-se que você já não está onde esteve, já não é quem foi. Há motivos para agradecer, mas as más conversações, as pessoas que você segue na internet, as pessoas que você curte, o volume de voz que você deixa, a programação que você segue, o raio da série que te influencia,
coloca na tua mente só o desejo de ter mais e não de agradecer por aquilo que você já tem. E você não está percebendo que o Deus que amou está ficando irado. Deus vai acender a sua ira pelo desdém do maná e não pelo desejo da carne. Moisés já está transtornado, vai ter uma DR com Deus. Olha isso. Deus irado vai dizer assim: olha, eu vou dar a esse povo carne. Pode falar para eles que eles vão comer carne. E aí Moisés não acredita. Moisés vai dizer assim: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Se o Senhor me ama, me mata. É o auge do sofrimento, o cara não aguenta mais. De um lado é Deus apertando, do outro é o povo reclamando. Isso aí ele não aguenta mais. Me mata, se o Senhor me ama, me mata. Porque eu não aguento mais isso não. Aí o Senhor fala com ele: porventura meu braço se encurtou? Pois então você verá. Engraçado que parece que Deus ia fazer a longo prazo, né? Porque ele diz que o povo ia comer carne até 5 meses. E agora, por causa da palavra de Moisés, ele diz assim: você vai ver o que eu vou fazer agora. Quando Deus estiver irado, quando Deus manifestar ira, não peça para ele acelerar, peça para ele ter misericórdia, porque senão o que ele ia tratar a longo prazo, ele vai tratar de uma vez só, e isso pode causar morte. Ah, é? Então você... Eu acho incrível o relacionamento deles dois. Ah, é? Então você vai ver o que eu vou fazer agora. Chama os homens, chamou os 70, repartiu o espírito. Olha aí que eles vão levar o fardo do povo contigo. Ok, e agora? Agora você vai ver, meu filho, carne como você nunca viu. Manda uma revoada de cordonizes do jeito que eu falei para vocês. De uma banda e do outro. O que é isso, Camila? De um lado e do outro, meu irmão. Cobria todo aquele arraial. Eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas. Cobertas. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o céu ficar escuro onde você está. Porque o nível de revoada cobriu a luz. É um teto de cordonizes que você pega com a mão. Aí vamos lá. Quem mandou as cordonizes? Deus. Ele dá ordem aos ventos, faz deles seus ministros. Então vamos lá. Quem viu as cordonizes? Deus. Quem viu? Quem viu as cordonizes? Deus. Está todo mundo lá pronto para ser saciado, pegando com a mão. Por que Deus colocou numa altura tão baixa? Que era para todo mundo pegar o quanto desejasse, sim ou não? Sim ou não? Sim. A princípio eu penso que Deus não ia matar o povo, vou lhe dizer por quê. Porque o que irrita ele não é o povo pegar, mas é o povo pegar como se não fosse o suficiente para comer. Aquela glutonaria, aquele desejo desenfreado. Diga comigo, desejo desenfreado. Diga desejo incontrolável. Diga paixão ardente. Aquilo que irou Deus. Eu tenho para mim que foi isso. Porque o povo, de vez pegar a quantidade que já estava doutrinado a fazer quando recebia o maná, rapaz, eles começaram a pegar como se o mundo fosse acabar. Começaram a pegar como se não tivesse amanhã. Aí tanto é que o texto diz: e acendeu-se a ira do Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor, e o que o Senhor fez? Lançou uma praga no meio deles. Eu não sei que tipo de praga é essa, porque a palavra de Deus não explica. Só que ela deixa claro qual é a reação da praga. As carnes parece que deu refluxo, né? Não sei. Parece que ao invés de descer, foi para cima. E ficaram sufocados, não conseguiram mastigar. Paralisou a comida. E foi chamado o nome daquele lugar Vale dos Desejos. Porque ali o povo desejou outro alimento. E desdenhou do maná do Senhor por isso. 2 verdades e eu encerro. Primeira, não é porque Deus está dando próximo a você. Não é porque está no seu acesso que significa que é para você pegar. Tem coisa que vai estar ao seu alcance, mas não é para você. Vou falar de novo. Tem coisa que vai estar... Você está vendo por que eu não queria pregar essa palavra? Que isso é um coro. Começar a segunda-feira com isso tem que ser muito crente. Mas me parece que essa igreja tem maturidade o suficiente. Eu te juro, eu ia pregar João, capítulo 20, ressurreição de Jesus. Jesus disse: não, eu quero dar livramento ao meu povo nessa noite. Amém. Então, 2 verdades. A primeira, veja, esse povo vai morrer.
por causa do desejo desenfreado que eles estavam. Isso vai desagradar ao Senhor sobremaneira. Sobremaneira. Foi tão perto que a impressão que dá é assim, isso está tão perto de mim que eu posso pegar. Posso pegar quanto eu quiser, isso está perto demais de mim. Vamos lá. Quando Deus não quis que Adão nem Eva tocasse no fruto, na árvore do conhecimento do bem e do mal, não seria mais fácil se ele tivesse dito, já que isso aqui não é para comer, vou tirar do jardim. Ora, não era mais fácil? A gente estava andando nu por aí até hoje. Livre, leve, solto, sem pecado, sem erro, na pureza, na santidade, vendo Deus andar na terra. Como se a terra fosse o céu, não é? Mas não. Deus plantou a que podia tocar e plantou a que não devia comer no mesmo lugar, no mesmo jardim. E liberou para eles uma palavra. Essa aqui e todas as outras, pode comer regado. Só uma, rapaz, eles tinham o jardim inteiro. Só uma. Essa dali, não comam. Porque no dia em que comer, vão morrer. Satanás foi lá na serpente. Ela conversou com Eva. Não foi assim que Deus disse? Dissuadiu ela da ideia. Ela comeu o fruto, entregou para o homem. Seria mais fácil se Deus tivesse tirado essa árvore de lá, gente? Fala aí. Sim ou não? Ai, vamos falar yes, que é mais legal. Yes ou não? O engraçado é que o meu ou é português. Como é que eu falaria sim ou não em inglês? Yes, como é que... Yes or not? Yes or not? Eu não consigo, eu só consigo falar o ou em português. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus não tirou. Deus não tirou. Por quê? Porque Deus não quer filhos descontrolados. Deus não quer filhos, seres humanos que se comportam como animais irracionais, movidos por desejo. Eu desejo, eu faço. Eu quero, eu vou. Suicida. Espírito da morte está aí, ó, amarrado do teu lado. Por quê? Porque você é refém dos seus desejos. Não é porque você tem acesso que significa que você deva. Vou falar rasgado. Pornografia. Não há acesso mais fácil do que pornografia hoje. Não é porque eu tenho acesso que pornografia seja para mim. Bloqueie o celular do seu filho, mas ensine a ele por que não. Porque senão, mesmo bloqueando tudo, no final ele será refém do desejo dele. Então não diga para ele só o que não pode, explique para ele por que não pode. E vai ensinando ele a controlar os desejos dele. E é isso que você tem que fazer. É assim que o Senhor faz conosco. Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra por temor, por respeito e por proteção, para que nós não nos tornemos refém dos nossos desejos. Se você não refrear o seu desejo, ele vai te consumir. Ele vai te destruir. Alguém pensa que liberdade é poder fazer tudo? Não, liberdade é poder ter o controle daquilo que eu desejar. Poder de verdade não é poder para fazer tudo. Poder de verdade é controlar o poder que eu tenho. Jesus vai provar isso, João 19. Olha isso. Pilatos vai dizer assim para ele: eu tenho poder para te mandar prender, para te mandar soltar. A primeira coisa que Jesus diz: poder nenhum você teria se do alto meu pai não tivesse te dado. Aí ele diz: e sobre mim, poder nenhum tem. Minha vida ninguém toma. Minha vida eu dou. Ele está dizendo, tudo que eu vou viver daqui a pouco está sobre o meu controle. Jesus vai cumprir tudo que está nas Escrituras, em João capítulo de número 19. E o texto não diz, e a morte tomou o seu espírito, mas o texto diz, e ele, vendo que tudo estava consumado, entregou o seu espírito. Agora, enquanto ele está pendurado no Calvário, no madeiro, olha os soldados e os demais dizendo para ele, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Agora responda, podia salvar a si mesmo, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não salva, porque poder de verdade não é a capacidade que eu tenho de ostentar, é a capacidade que eu tenho de controlar aquilo que eu quero fazer. Isso é poder! Poder de verdade está em Romanos 12.
O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não termina aí. Ele diz, graças dou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que ele está dizendo? Há um poder maior que me dá poder para controlar os meus desejos. Poder de verdade não é liberdade para fazer tudo. Poder de verdade é controlar aquilo que eu devo daquilo que eu não devo fazer. Outra confusão que as pessoas fazem, achar que liberdade é poder fazer tudo é anarquia. E anarquia não traz bênção alguma consigo, só descontrole, desgoverno, caos, treva, dano, terror. Isso é anarquia. Não é liberdade. Satanás vai tentar incutir, seja pelo mundo, seja pelas redes sociais, seja para os amigos que você dá voz de influência na sua vida. Ele vai tentar de todas as maneiras mostrar para você que liberdade é cumprir todos os desejos. Que felicidade está atrelado a fazer exatamente tudo o que você quer na hora que você quer. E você vai começar a pensar, se Deus não quer que eu faça, Ele vai tirar do meu caminho. E Deus está dizendo, eu não vou tirar do teu caminho o que eu te dei poder para controlar. Controle você. Eu não vou arrancar a árvore do jardim só porque você não pode comer. Você que se controle. Deus trouxe gente hoje aqui e o que Ele está dizendo para mim e para você é, poder de verdade é exercer controle sobre si mesmo. Tudo aquilo que você não controlar vai te dominar. Controle os seus desejos. Não responda. Se você é homem casado, mulheres pelo direct em horários inapropriados. Não, nada a ver. Não se iluda, as más conversações corrompem os bons costumes, os bons casamentos, os bons ministérios. Se você é mulher, não tenha amizades fora do seu casamento com outros homens. Se não puder ser amigo do casal, faça com que o seu esposo seja amigo do cara que quer ser seu amigo. Senão vocês não devem ser amigos. Controle os seus desejos. Controle os seus desejos. Aquele povo recebeu o que queria. Escute isso aqui. Eu fecho aqui. Aquele povo recebeu o que queria. Isso foi para a sua desgraça. Eu, particularmente, sou uma pessoa que quando Deus me diz não, eu não fico cavando até Ele me dizer um sim. Eu procuro entender e não desejar o que Deus não quer para mim. Eu quero passar para você esse conselho, tá? Eu não estou dizendo assim, diz o Senhor, não. Quem está dizendo sou eu. Um conselho para você levar para esse último trimestre do ano. Se Deus disse algo que você quer muito, não cave até ter um sim. Teu jejum não bota Deus na parede. Teu jejum deveria te preparar para receber de Deus um não como se fosse um sim. Mas eu vou falar como Deus está mandando. Tem gente aqui que está jejuando e consagrando a Deus para cumprir um desejo que não é de Deus. Agora eu te pergunto, diante do que nós lemos hoje aqui, Deus fez o que fez pelo povo a pedido do próprio povo. Isso foi bom para eles? Você quer ver uma outra coisa que Deus fez a pedido do povo para o próprio povo, mas que não era da vontade dele? Ter um rei, Saul. Lembra disso? Sabe o que significa Saul? Pedido foste a Deus. Não foi Deus que mandou, mas era da vontade de Deus. Deus está dizendo, só viverá permanentemente da minha misericórdia quem não desejar conhecer a minha vontade. O que é viver da misericórdia? Você vai viver à margem. A misericórdia de Deus é boa, muitos livramentos pela misericórdia. Estamos vivos por causa das suas misericórdias que são novas a cada manhã. Não são renovadas, não, são novas. Nem as misericórdias aguentariam a gente. Elas não são renovadas, elas são novas a cada manhã. Então tem gente que só vive debaixo da permissão de Deus, do consentimento. Deus está dizendo para nós hoje aqui, você tem duas opções. Você quer meu consentimento ou quer minha bênção? Porque são coisas diferentes. O povo tinha a bênção, mas preferia se igualar. Por que o povo de Israel desejou um outro rei? Como era o pedido deles? Alguém lembra? Dá-nos um rei como tem todas as outras nações. Olha a influência do mundo.
Faz conosco como acontece com eles. E o Senhor vai dizer: Samuel, não vai ser bom o povo ter um rei. Mas eles insistiam: eles querem, então toma. A vida de Israel nunca mais foi a mesma depois que eles passaram a ter rei. Foi guerra em cima de guerra. Porque enquanto eles não tinham rei, quem pelejava por eles? Entendeu? Depois que teve um rei, acabou. Aí entrou política, entrou corrupção, entrou governo, entrou república. Estresse! O povo estava tudo lá, rebanho direto do Senhor. Mas eles querem? Então tome. Agora eu vou te perguntar: foi da vontade de Deus? Não, foi consentimento. Isso aí. Quer? Então tá, toma. Deus nos trouxe hoje aqui, Ele está dizendo: antes do ano acabar, passe em revista os seus desejos. E veja quantos dele vale a pena as suas lágrimas. Veja quais deles são seus realmente. E quais são expectativas e influência que o mundo colocou em você. Fique de pé do teu lugar em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Você vai se colocar agora diante de Deus. É você e Deus aí agora. Oh, meu Deus. Por que você quer isso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo agora. Por que eu quero tanto tal coisa? Eu quero isto para a glória de Deus? Ou eu quero isto para me gloriar diante de quem disse que eu não conseguiria? E os sofrimentos que eu carrego em decorrência do que eu quero conquistar? Por que eu quero tanto conquistar isso? Para me respaldar e buscar o respeito da sociedade ou para a glória de Deus? Porque, irmãos, o que não for para a glória de Deus será vanglória. Passe em revista aí agora as coisas que têm te levado ao sofrimento. Faça isso agora. Aproveite essa atmosfera, aproveite a presença do Espírito Santo pessoalmente conosco aqui nesta noite. E passe em revista seus maiores desejos. Normalmente suas maiores dores estão atreladas aos seus maiores desejos. Tá um do lado do outro. O que mais te dói normalmente é o que você mais deseja. O que você mais deseja normalmente é a área que mais te dói. Tá um do lado do outro. Pense agora: por que eu quero tanto? Eu quero tanto tal coisa por quê? É da vontade de Deus? É influência? É comparação? O que é? Passe em revista aí agora. É você e Deus. Aproveite esse momento. Senhor, por que eu quero tanto tal coisa? Uma vez que você acessou esse desejo e essa dor, coloque agora isso diante de Deus. Porque este culto é noite de livramento. E se você colocar diante de Deus, Ele vai arrefecer dentro de você todo o desejo que era para a tua morte agora. Tudo aquilo que vinha para destruir tua comunhão com Ele vai cair por terra agora. Deus vai fazer você querer tomar distância do que um dia foi o alvo da sua vida. Porque se é para destruir teu relacionamento com Deus, não vale a pena. Se é para arriscar teu nome no livro da vida, não vale a pena. Se é para te conduzir à morte, não vale a pena. Não vale a pena. Seja honesto com Deus agora e diga para Ele: Senhor, por mais que eu deseje isso, eu continuo querendo. Eu quero te pedir, arrefece esse desejo de dentro de mim. Eu não quero continuar gostando disso. Eu não quero continuar correndo atrás disso. Eu não quero continuar fazendo desta coisa o alvo da minha vida. O alvo da minha vida é Cristo. E todo alvo que não for Cristo será idolatria. Que caiam os ídolos por terra agora. Que caiam por terra agora os desejos que não glorificam a Cristo. Que seja derrubado no teu interior agora os altares que disputam com a glória de Deus. Esse green card não pode ser maior do que Deus.
Esse processo não pode se tornar a sua mente tomando os seus pensamentos. Ele não é o seu Deus é Yahvé. O seu Deus é Yahvé. O seu Deus é Yahvé. Esse desejo sexual que está te querendo fazer adulterar, que está te fazendo pensar nas propostas e fotos que alguém tem te mandado, alguém, Deus está dizendo: bloqueia esse número, cessa esse desejo. Será para a tua destruição? Será para a perda do teu casamento? Será para a perda dos teus filhos? Eu quero fechar sepulturas nesta noite, diz o Senhor. Eu quero fechar sepulturas vazias. Sepulturas vazias. Olhe para alguém aí agora, você vai entregar essa visão e diga assim: existem sepulturas abertas nesta noite. Diga para essa pessoa: mas Deus nos trouxe aqui para fechá-las vazias. Que Ele sepulte tão somente os desejos e que a nossa vida seja para a glória do Seu nome. Limpa a nossa mente, limpa a nossa casa, santifica a nossa vida. Eu vou construir a vida em Ti. Tu és meu. Levante a mão, declare essa verdade. Eu vou confiar somente em Ti. Abre a tua boca, declare essa verdade. Isso. Mais uma vez. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Declare. Faça desse louvor uma oração. Eu vou confiar somente. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente. Prepara para dizer: a morte venceste. O véu tu rompeste. Transiciona. Sobe a morte venceste. Declare. O véu tu rompeste, a tumba vazia. Eu venci para que em mim vocês vençam. Eu venci para que vocês possam controlar os desejos. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você também pode vencer nele.